Você acha que conhece o basquete brasileiro? Então tenta lembrar dos 20 times da NBB. Hoje eu vou mostrar todos eles em uma ordem alfabética. Bauru Basquete. Bauru Basquete é uma das equipes mais tradicionais do NBB Caixa e do basquete brasileiro. Representando a cidade de Bauru em São Paulo, o clube construiu uma torcida muito apaixonada ao clube. Ao longo dos anos, participou de grandes campanhas nacionais. Também conquistou títulos importantes e ganhou respeito dos seus adversários. Seu ginásio costuma criar um ambiente difícil para visitantes. O time ficou conhecido pelo estilo ofensivo e jogos emocionantes, jogadas insanas e etc. Muitos jogadores importantes passaram pelo clube, ou seja, Bauru se tornou referência nacional na modalidade. A equipe segue buscando voltar ao topo do basquete brasileiro. Por isso continua sendo um dos maiores nomes e mais respeitados da liga. Botafogo. O Botafogo Basquete é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Além do futebol e da canoagem, também possui história importantíssima no basquete, representando o Rio de Janeiro. Ajudou a desenvolver a modalidade. O clube participou de diferentes gerações do esporte brasileiro. Sua torcida acompanha o time em diversas modalidades ao longo dos anos em que viveu, momentos altos e baixos. Mesmo assim, manteve a importância histórica. Seu retorno ao cenário nacional trouxe mais força à competição. O clube busca crescer novamente nas quadras e continua sendo muito conhecido pelo esporte brasileiro. Caixa Brasília Basquete. O Brasília Basquete marcou uma época muito grande e moderna no basquete brasileiro. Durante muitos anos, dominou a principal liga nacional, conquistou diversos títulos importantes e criou uma das maiores dinastías da história da NBB. Revelou jogadores marcantes para o esporte, a torcida acompanhou campanhas históricas, o clube ajudou a popularidade ainda mais no basquete na capital brasileira e sua história é cheia de grandes jogos e rivalidades. Mesmo com mudanças, continua sendo respeitado e permanece com um gigante da modalidade. Caxias do Sul. Representando o Rio Grande do Sul, o Caxias é o símbolo de raça. A equipe que se tornou importante representante gaúcho na liga. Sua torcida costuma criar grande atmosfera nos jogos. Jogando em casa, frequentemente dificulta a vida dos adversários. O clube construiu sua identidade baseada em luta e superação ao longo dos anos. Participou de campanhas marcantes, também ajudou no crescimento do basquete brasileiro no sul do país. Seu estilo competitivo é reconhecido nacionalmente pelo objetivo de sempre evoluir. Essa temporada acabou sendo eliminado pelo Brasília, após ter um ótimo jogo. E o Caxias do Sul Basquete continua se orgulhando de ser o único time do sul do Brasil. Cerrado. O Cerrado Basquete surgiu como um projeto importantíssimo para o Centro-Oeste. Seu foco sempre foi desenvolver o basquete regional. A equipe que abriu o espaço para novos atletas brasileiros também ajudou a espalhar a modalidade para novas regiões do país. Sua participação trouxe mais diversidade na liga. O projeto cresceu rapidamente ao longo dos anos, conquistou respeito nacional e segue buscando estabilidade na evolução. Também contribui o fortalecimento do esporte local e representa Brasília dentro das suas quadras. Corinthians. O Corinthians leva às quadras a força de uma equipe das maiores do Brasil. O clube possui tradição histórica no basquete brasileiro. Ao longo dos anos, participou de diferentes gerações da modalidade. Nos últimos anos, voltou a investir fortemente nesse esporte. A torcida, além do futebol, é muito apaixonada ao basquete. O objetivo do clube é disputar títulos importantes, diversos jogadores conhecidos passaram pela equipe. Sua estrutura ajuda no crescimento do projeto. O time segue buscando consolidar entre os melhores e aumentar ainda mais sua história no basquete. Fla Basquete. O Fla Basquete é uma das maiores potências do basquete brasileiro.
incluindo que ficou em quinto lugar nessa última NBB. Possui uma das maiores torcidas do país. E além de futebol e canoagem, nas quadras, o Flabasquete também tem uma longa história. Ao longo dos anos, conquistou títulos nacionais importantíssimos. Também venceu competições internacionais marcantes. O clube costuma montar equipes muito competitivas, grandes jogadores que fizeram parte dessa história. Seu ginásio frequentemente recebe grandes públicos. O Flamengo se tornou referência da modalidade. Quase sempre entra entre os favoritos ao título e continua sendo um dos gigantes da NBB. Fortaleza Basquete Cearense. O Fortaleza representa o Nordeste dentro da principal liga brasileira. Sua participação ajuda a expandir o basquete nacional. O clube levou a modalidade para novos públicos. Também ajudou no crescimento do esporte na região. Ao longo dos anos, enfrentou desafios importantes. Mesmo assim, construiu sua própria identidade. A equipe se tornou referência regional e cultural ao esporte brasileiro. Crescimento constante e continua representando o Ceará com orgulho. Franca. O Franca é considerado por muitos a capital do basquete brasileiro e possui a melhor equipe atualmente e mais vitoriosa do país. Ao longo de décadas, conquistou inúmeros títulos. Também revelou jogadores históricos para a modalidade. A cidade respira basquete há muitos anos. Sua torcida é uma das mais tradicionais e amadas do Brasil. O clube frequentemente disputa títulos nacionais e, inclusive, hoje terá sua partida contra o Brasília para ver quem vai à final da NBB. A sua cultura esportiva virou referência nacional. Franca continua formando grandes atletas e permanece entre os gigantes do esporte brasileiro. Minas Tênis Clube. O Minas Tênis Clube se transformou em uma potência no basquete brasileiro moderno. Nos últimos anos, passou a disputar constantemente as primeiras posições. Antigamente, era um time de meio de tabela. O clube investiu em estrutura e desenvolvimento. Também montou equipes extremamente competitivas e grandes. Atletas passaram pelo projeto. Sua organização virou dentro de uma escola, onde professores dentro da escola se reuniram a criar o Brasília Basquete. Este projeto começou a expandir e hoje em dia tem o seu próprio ginásio e uma equipe constantemente chegando às finais da NBB. A torcida acompanha o crescimento constante da equipe. O clube busca títulos importantes na temporada. Hoje é considerado um dos favoritos frequentemente e segue crescendo cada vez mais dentro do NBB Caixa. Maranhão Basquete. O Maranhão Basquete representa uma região importantíssima dentro do basquete brasileiro. A presença da equipe ajuda a expandir a modalidade pelo país. O clube aproxima novos torcedores do esporte. Também aumenta a diversidade regional dentro da campanha da competição. Projetos como esse ajudam no crescimento nacional do basquete. A equipe trabalha para fortalecer sua presença competitiva. Sua participação gera novas oportunidades para atletas locais. O time busca construir outra história. Cada temporada representa mais evolução ao Maranhão Basquete. Mogi Basquete. O Mogi foi conhecido por construir uma equipe muito competitiva ao longo dos anos. Realizou campanhas históricas na NBB. O clube conquistou respeito nacional pela regularidade. Também revelou jogadores importantes para o esporte. Sua torcida acompanhou momentos marcantes da equipe. Muitos adversários consideravam o Mogi um rival difícil. O projeto ajudou no fortalecimento do basquete paulista. Mesmo frequentando mudanças, manteve sua tradição. Essa história possui partidas inesquecíveis e continua sendo lembrado como um dos maiores times da liga.
Pato Basquete. O Pato Basquete representa a cidade de Pato Branco, no Paraná. O clube cresceu rapidamente dentro do cenário nacional. Em poucos anos ganhou espaço entre as equipes tradicionais. Sua torcida abraçou o projeto desde o início. A equipe mostrou competitividade logo nas primeiras temporadas, também conquistou títulos importantes, fora da NBB. Seu crescimento chamou a atenção de muitos torcedores. O projeto continuava evoluindo ano após ano. O clube quer permanecer entre os principais times do país e seguir representando o Paraná em alto nível. Paulistano Basquete. O Paulistano Basquete é reconhecido principalmente pelo trabalho de formação. O clube revelou diversos talentos importantíssimos do basquete brasileiro. Seu foco em desenvolvimento virou referência nacional. Mesmo competindo contra equipes maiores, conquistou respeito, também realizou campanhas impressionantes no NBB Caixa. Sua filosofia prioriza organização e crescimento constante. O clube mantém a tradição esportiva há muitos anos, a torcida acompanha um projeto sólido e consistente. O Paulistano Basquete continua produzindo novos atletas e permanece como referência na formação de jogadores. Pinheiros Basquete. O Pinheiros Basquete possui uma das estruturas esportivas mais tradicionais do Brasil. Seu trabalho ajudou a formar atletas olímpicos e profissionais. O clube investe fortemente nas categorias de base. Também mantém tradição histórica dentro do basquete nacional. Ao longo dos anos, disputou diversas temporadas importantes. Sua organização virou exemplo para outros clubes grandes, nomes passaram pela equipe. O clube continua desenvolvendo talentos constantemente. Sua história mistura tradição e renovação e segue sendo um dos mais respeitados da modalidade. São José Basquetebol. O São José possui uma das histórias mais tradicionais do basquete brasileiro. A equipe representa uma cidade que respira o esporte há décadas. Ao longo dos anos, conquistou títulos e campanhas marcantes. Também revelou jogadores importantes para o cenário nacional. A torcida sempre teve papel importante nos jogos em casa. O clube construiu rivalidades históricas dentro da liga. Sua tradição faz com que seja respeitado por seus adversários. Mesmo com mudanças ao longo dos anos, competindo, o seu objetivo é voltar e ser um dos maiores do Brasil. São Paulo. O São Paulo levou sua tradição esportiva para o basquete nesses últimos anos, passou a investir fortemente na modalidade mais do que no futebol. Rapidamente construiu equipes competitivas. Também conquistou um espaço entre os principais clubes da liga. A enorme torcida ajuda a fortalecer o projeto. Grandes jogadores já investiram a camisa tricolor nas quadras. O clube busca títulos e crescimento constante. Sua estrutura ajuda no desenvolvimento da equipe e hoje é considerada um adversário difícil para qualquer time e continua escrevendo sua história dentro do NBB. Unifacisa. O Unifacisa é um dos projetos mais recentes da NBB. Mesmo sendo relevantemente novo, a equipe cresceu e chamou atenção pela competitividade. Também mostrou capacidade de enfrentar os clubes tradicionais. O projeto investiu bastante em estrutura e organização. Sua torcida passou a acompanhar cada vez mais o time. O clube representa Campina Grande dentro da liga. Seu crescimento virou exemplo para novos projetos. A equipe continua buscando a evolução constante e quer se firmar definitivamente entre os melhores. União Corinthians. Representando Santa Cruz do Sul, o União Corinthians possui uma tradição regional. A equipe carrega uma torcida muito apaixonada. Seu retorno ao cenário nacional foi comemorado pelos torcedores. O clube ajuda a fortalecer ainda mais o basquete gaúcho. Ao longo dos anos, construiu uma identidade própria.
Os jogos costumam ter grande apoio da torcida local. O projeto busca crescimento contínuo. Também quer aumentar sua relevância nacionalmente cada temporada, representar novos desafios e oportunidades. E o clube continua representando a sociedade com orgulho. O último time, o Vasco da Gama. O Vasco é um dos clubes históricos do basquete brasileiro. Sua história dentro das quadras possui momentos marcantes ao longo dos anos. Conquistou títulos importantes, também continuou às vezes no topo da tabela. Desses anos para cá, acabou dando uma decaída. E o clube carrega uma diversa tradição na modalidade. Seu retorno ao alto nível trouxe para a liga atenção. O Vasco continua buscando novas conquistas. Sua camisa, sua regata, possui um enorme peso histórico no esporte e permanece como um dos nomes mais conhecidos do basquete brasileiro. Rapaziadinho, o que vocês acharam? Não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho. E flow!